Junta de Missões Nacionais da IPB se reúne para debater ações para o ano que vem. O Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo. Veja como a reciclagem pode ser a solução para esse problema. Câmara dos Deputados conclui votação da reforma do imposto de renda. Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Igreja Água Viva lançam mais uma edição do Chamado para Acordar a Liderança. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Sextou na IPP TV. Sexta-feira, está começando o nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, tem muita informação para você. Vamos falar sobre todos os assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia. Vamos falar também, é claro, das ações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as notícias dos campos missionários da JMP. Enfim, tem um Notícias do Bem quentinho, cheio de informações a partir de agora, né, Tainá? Exatamente. Olha que coisa boa, né? Mais uma semana encerrando. E o meu convite é que você, nessa sexta-feira, participe dessa programação, enviando a sua mensagem, o seu comentário aqui no nosso chat, viu? Participe, me fale de onde você está falando, me conte como você está encerrando a sua sexta-feira, qual a sua programação aí para este fim de semana. E é claro, interaja com a gente, veja aí como você pode participar, aproveita, dá um like no nosso vídeo, você que está participando do nosso canal, né? Dá um like no nosso vídeo, não se esqueça de seguir também a IPP TV, não se esqueça de seguir o IP Pinheiros e de compartilhar o nosso link. Faça a sua inscrição, ative as notificações para que você possa ser informado sempre que comece um programa novo da IPP TV ou então que comece também um culto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você vai receber a notificação, você vai poder acompanhar e vai poder compartilhar com aquelas pessoas que você ama. Tudo certo agora? Será com a Tainá? Eu acho que sim. Tainá... Vocês estão me ouvindo bem? Agora foi. Então vamos começar, né? Vamos embora. Agora, podendo falar, vocês podendo me ouvir. Então eu começo com a primeira notícia. A Junta de Missões Nacionais da IPB se reuniu para debater planos e ações para o ano que vem. Pois é, o encontro aconteceu aqui pertinho de São Paulo, né, na cidade de Campinas, e o Notícias do Bem acompanhou de perto. A reunião ordinária da diretoria da Junta de Missões Nacionais aconteceu na base da entidade, em Campinas, interior de São Paulo. Nesta sala é onde acontecem todas as reuniões da JMN. Aqui também acontecem todas as tomadas de decisões em relação aos projetos que acontecem hoje e os projetos que virão em 2022. A reunião contou com a presença do presidente e do secretário executivo da Junta, que falaram sobre os planos para o ano que vem. Anualmente, no mês de agosto, nós nos reunimos para avaliar os novos projetos para o ano seguinte e também avaliar os aditivos para aqueles projetos que estão encerrando. Então, até 31 de julho, se coloca no site a proposta de novos projetos e se coloca também o pedido de aditivos. Então, nós nos reunimos agora para avaliar esses projetos para aprovados entra no orçamento para que, seguinte, nós nos reunimos no Comitê Gestor, que é o responsável pela 54% de toda a verba da IPB para missões. Então, é a Junta de Missões, a PMT, a PMC e a APECOM. Nós nos reunimos para decidir o orçamento para o ano seguinte. A grande dificuldade nesse tempo é a pandemia. E também a grande questão é que o orçamento muitas vezes não é suficiente, porque nós temos mais de 3.700 cidades no Brasil que não tem a presença presbiteriana. E também um grande desafio é encontrar obreiros, missionários dispostos a ir para esses campos, muitas vezes longe da sua cidade, longe da sua família. Às vezes vai só o casal e às vezes com 1 ou 2, 3 filhos. Hoje nós temos 173 projetos. Nós temos 101 projetos hoje em parceria com outras igrejas e presbitérios e temos também
72 projetos exclusivos da Junta de Missões. São projetos, todos os nossos projetos são projetos de plantação de igreja. Nós temos projetos sociais, mas apenas como estratégias, né? Porque o nosso alvo é plantar igrejas reformadas em cidades que não têm IPB, e hoje temos 5.570 municípios, e sendo que 67% desse número não tem igreja presbiteriana ainda. Perfeito. E qual o maior desafio que vocês aqui enfrentam para realizar esse objetivo? Os grandes desafios hoje são, em primeiro lugar, quanto ao obreiro. Você encontrar obreiros que sejam evangelistas, né, com dom de evangelismo, plantadores de igrejas, porque os nossos seminários hoje, eles preparam pastores para o ensino, pastores teólogos, né, e plantadores de igrejas, a gente não tem encontrado com facilidade. O outro grande desafio é realmente as questões financeiras que dizem respeito à construção de templos, né, porque nessa cultura brasileira que temos hoje, essa cultura paroquial, onde a igreja, as pessoas ficam em volta da igreja, elas exigem, né, um templo, e então hoje o grande desafio realmente são as construções e poder usar esse dinheiro, né, com toda a responsabilidade e tudo. Isso pensando em 173 campos no Brasil inteiro, é realmente um grande desafio, né? Sim. E a pandemia afetou esse processo de alguma maneira? Em termos, né, podemos dizer sobre a pandemia, há campos que, mesmo fechados, eles não sofreram nenhum abalo, continuaram com os trabalhos, arrecadação normal, e outras cidades onde os prefeitos às vezes proibiram o trabalho durante muito tempo, e a falta também de facilidade dos pastores em estabelecer um trabalho virtual. Outros têm mais facilidade, outros menos, e então isso afetou, né? A pandemia trouxe realmente consequências ruins aí para muitos campos, né? Mas o alvo sempre é evangelizar. O nosso carro-chefe é discipulado, visitação e grupos nos lares, né? Então isso afetou muito o discipulado nem tanto, né? Mas a evangelização, visitação, grupos nos lares, isso trouxe sim um prejuízo para muitos campos da nossa junta. Começamos agora a restabelecer essa situação, né? Graças a Deus. Responsável pela supervisão e suporte dos missionários, o reverendo Hamilton Rodrigues ressalta a importância da assistência nos campos. Nós, a Junta de Missões Nacionais, temos um grande cuidado com os nossos missionários. Eles estão à frente no campo de batalha, em lugares longínquos, com um trabalho que glorifica o nome do Senhor. E o nosso cuidado para com eles, para com as suas famílias, para com a saúde deles. E, acima de tudo, com a disposição de levar o melhor para eles. Então, no trabalho de supervisão, nós não estamos apenas para ver o que eles estão fazendo, mas para ajudá-los a fazer. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que oram pelos missionários da Junta de Missões Nacionais e que contribuem com a Junta de Missões Nacionais, porque juntos faremos missões cada vez mais longe e muito mais rápido.
Deus abençoe a vida de vocês. O diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves, também esteve presente na reunião. Olá, estamos em mais um Momento Missionário. Você que está acompanhando a IPP TV, as nossas programações, nossa TV missionária. Hoje, de forma muito especial, em Campinas, acompanhando o segundo dia da reunião da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está acontecendo, né, aqui na cidade de Campinas. Tivemos, junto com o plenário, estivemos aqui revendo pastores e presbíteros amigos que compõem essa importante agência missionária da IPB, servindo na plantação de igrejas em todo o Brasil. Então, vários projetos novos aprovados para 2022, né, projetos em andamento, construções. Muito bom ver e rever homens de Deus que têm o desejo de ver a obra missionária progredindo no Brasil. Então, estamos aqui acompanhando, você está vendo toda a nossa cobertura aqui na IPP TV. Deus abençoe a cada um de nós e continuemos orando pelos nossos missionários da JMN IPB. Um forte abraço do pastor Mariano. Isso aí. O Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo e a busca por soluções tem aumentado o interesse pela reciclagem. Pois é, o Notícias do Bem preparou uma reportagem especial. A gente vai mostrar um trechinho do que temos preparado para você hoje. E olha, dados do Banco Mundial mostram que de todo o lixo gerado no Brasil, apenas 1,28% são reciclados, número que tem deixado os especialistas em alerta. Reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. O objetivo é fazer com que o resíduo gere algum valor sendo reutilizado, diminuindo a produção de lixo, aumentando a preservação e a qualidade de vida das pessoas. Bacana, daqui a pouco você vai acompanhar essa reportagem completa com a gente aqui, então, no nosso Notícias do Bem, falando a respeito desse tema tão importante, que é a reciclagem, né, do lixo. Muita gente já faz, mas ainda tem, a grande maioria não faz. A grande maioria joga tudo junto, enfim. É que dá um trabalhinho, mas é um trabalhinho necessário, né? Pois é. Nós falamos, são pequenas mudanças, hábitos. Falamos disso ontem, né, a respeito do consumo de energia. Hoje a gente vai falar a respeito também dessa questão da reciclagem de lixo. E a gente convida você a participar com a gente aqui no nosso chat, né? Você que está acompanhando Notícias do Bem, deixa aí o seu bom dia, o seu boa tarde, diga de onde você está falando, participe, interaja, mande a sua sugestão de pauta, fale a respeito dos nossos temas. E já respondo até isso, né? Você é uma pessoa que já tem essa prática de separar o lixo, né? Para reciclagem, o orgânico. Fala um pouquinho, conta pra gente. E se sim, compartilha aqui as dicas. Ou você ainda nem sabe o que é reciclagem de lixo, né? Você não sabe como fazer direito, tem dúvidas. Compartilha com a gente. Eu também. Eu quero mandar um abraço para Wanda Almeida, que está aqui com a gente, e o Cristiano e a Ariane também está acompanhando, e a Carol Menali também estão ligadinhos aqui na nossa programação. Bacana. Entre os dias 11 a 14 de outubro acontece o 117º CAL na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pois é, o encontro é realizado em parceria com a Igreja Água Viva e com a Igreja Sarang da Coreia do Sul. O objetivo é despertar a atenção da liderança cristã para o trabalho dentro das igrejas e também nos campos missionários. A gente vai falar do CAL. O CAL está com as inscrições abertas, as inscrições já podem ser feitas. Para falar sobre esse assunto, vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem o reverendo Yonko, que é um dos coordenadores do evento, e você também pode participar com a gente, claro, deixando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário sobre esse evento. A gente está vendo imagens aí do 111º CAL, que aconteceu aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e agora nós já estamos na 117ª edição, portanto, 6 edições adiante aí. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai sediar mais uma vez esse evento, que é um evento internacional, que você vai poder acompanhar com a gente também, a cobertura completa na nossa IPP TV. Muito bom. Bacana, né? Já se programa aí para poder participar, gente. E, Quirino, o governo federal encaminhou ao Congresso, nesta semana, o orçamento para 2022. A previsão é de que o salário mínimo passe dos atuais R$ 1.100
reais para R$ 1.169, uma alta de 6,7%. Quer dizer, para essa correção, o governo considera que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor deve ficar em 6,2% no ano que vem, ou seja, a projeção para o reajuste do salário mínimo repõe apenas a inflação ou faria a reposição apenas da inflação sem aumento real. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo ao vivo aqui no Notícias do Bem o economista Rafael Dias, que é o nosso colunista de economia, vai falar com a gente a respeito desse tema que é tão importante para tanta gente. Afinal, o salário mínimo acaba indexando uma opção de coisas, né? Acaba mexendo com a vida de muita gente, não só daqueles que recebem o salário mínimo. Rafa, obrigado por participar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Queria que você falasse primeiro, então, a respeito desse percentual. O governo está trabalhando com a reposição desse percentual de inflação. É mais ou menos, essa é a expectativa dos especialistas, né? É isso aí. Primeiro, né? Bom dia a todos os nossos espectadores aí. Roberto, Tainá, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Falando do índice, realmente isso na verdade existe até uma obrigação legal. A Constituição brasileira demanda isso. Se a gente vai olhar a primeira prévia que foi colocada em abril, naquele momento existia uma expectativa de um aumento de 4,3% por causa da inflação daquele período. Agora, passado alguns meses, a expectativa já mudou, por isso que a gente está indo para esse aumento de de R$ 69 para R$ 1.169. Então, o que acontece? Existe essa obrigação legal que deve ser respeitada, por isso que teve essa diferença entre a prévia de abril e esse momento agora que o governo federal passa, através do Ministério da Economia, que manda, né, isso para o Congresso, e realmente é sem aumento real. Basicamente é para cobrir as perdas da inflação que teve, claro, no orçamento doméstico de todos os brasileiros, né? Uhum. E, Rafael, ainda assim, analisando esse valor e analisando o que nós estamos vendo hoje no mercado, né, podemos ainda sentir que está sendo, um valor por se satisfeitos, né, dos brasileiros? Ou é pouco? É pouco. Sem dúvida é pouco. Retórica. Não. Essa é a chamada pergunta retórica. Não, mas sem dúvida é pouco, né? Porque sempre a gente tenta imaginar que quando a gente tem um reajuste de um salário mínimo, é para que você traga não só aquilo que a inflação comeu, né, do nosso orçamento, mas que também traga algum tipo de aumento real. Esse número pode mudar? Sim, esse número pode mudar, porque agora é enviado ao Congresso, o Congresso Nacional começa a fazer as análises, e dentro desse processo, até que chegue a norma efetiva, onde é declarado o novo salário mínimo, pode existir algum tipo de aumento. Isso aconteceu, ou deveria, melhor dizendo, ter acontecido no ano passado, porque ano passado a gente teve um aumento real de 5,25%, mas a inflação foi um pouquinho mais alta. Então o salário mínimo deveria ser R$ 1.101,95. Paga aí e depois me avisa. O que vai acontecer quando a gente olha dentro desse contexto? Se o governo vai trazer ou não esses R$ 2 de volta, que o povo brasileiro perdeu no ano passado, e algum outro adicional. Era para ter sido feito isso, mas no ano passado o governo não fez. Então vamos ver como é que vai ser feito aí nesse ano. Mas sem dúvida nenhuma, no bolso do brasileiro, isso faz bastante diferença. Até mesmo porque o índice... Pode falar. Uhum. Não, agora, Rafa, na verdade é o seguinte, o salário mínimo, ele acaba sendo uma referência meio que para tudo, né? Ele acaba indexando uma porção de coisas e ele acaba influenciando na vida também da classe média, porque tem empregados, né? Tem funcionários que ganham salário mínimo, na vida dos empresários, porque tem funcionários que ganham salário mínimo. Então, assim, meio que o pagamento disso acaba influenciando como um todo na economia, né? Claro. Então, se a gente olha, né, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DIEESE, ele vê que geralmente, ou parte hoje, o número são 50 milhões de pessoas que têm o seu salário baseado na referência do salário mínimo. Sendo desses, 24 milhões de brasileiros que estão atrelados ao INSS, então, ou seja, o recebimento da sua aposentadoria. Então, todas as vezes que você aumenta o salário mínimo, você traz uma carga adicional à economia brasileira. Então, de acordo com os cálculos atuais, né, pelo próprio Ministério da Economia,
cada R$ 1 que você aumenta no salário mínimo, você traz um impacto de 315 milhões de reais para a economia brasileira. Se a gente está falando em um aumento de R$ 70, vamos arredondar, a gente está falando de uma adição de 22, por cerca de 22 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Por isso que todas as vezes que se fala do salário mínimo, o povo brasileiro é extremamente afetado. Né? Tá certo. E ainda, recentemente, soltaram, né, o aumento do salário mínimo para 2022, 2023 e 2024 também, né, Rafa? Bom, sempre é feita essa previsão, porque quando o governo já começa a fazer as projeções futuras, não só apenas desse ano, porque nesse ano existe a obrigatoriedade desse reajuste. E aí, a cada ano subsequente, ele já vai fazendo a sua projeção de inflação. E aí é interessante a gente olhar, porque o índice que indexa, ou seja, o índice que a gente utiliza para o cálculo do salário mínimo é o INPC, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A inflação brasileira oficial é medida pelo IPCA. E tem um outro índice que é super conhecido, que principalmente ele vai ali na questão dos aluguéis, que é o IGPM. Qual desses é o certo? Na verdade, todos. Porque cada um deles tem uma propriedade, ou ele é calculado de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o INPC, ele calcula os 400 principais itens de compras do povo brasileiro. E o IPCA, a mesma coisa. Mas qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que quando eu vou para o INPC, ele pega a camada da população que recebe de 1 a 5 salários mínimos. O IPCA, ele pega de 1 a 40 salários mínimos. Então, a diferença, por que se usa o INPC? Porque, na teoria, é onde você tem o maior impacto na população que depende realmente deste valor do salário mínimo. Então, tudo isso vai diferenciando aí essas análises que o governo vai fazendo. Ele vai colocando as suas projeções de inflação e vai fazendo essas mudanças de acordo com aquilo que ele prevê. Ele está prevendo 6,2, né, para o ano que vem, no INPC. Dá para confiar nesse índice? Porque a gente está vendo que a inflação tá, pelo menos na prática, não sei na teoria, mas na prática, quando a gente vai no mercado, não subiu só 6%, não. Não, definitivamente não. Se você vai olhar, vamos pegar esse exemplo que eu coloquei dessas diferenças dos índices, né? Se você pega o INPC, a expectativa é 6,2. Talvez ele seja um pouco maior, e como eu comentei, o governo pode até fazer esse ajuste lá no final, na hora que realmente sair a normativa do novo salário mínimo. O IPCA, por exemplo, a previsão já é 7,20. Então, ou seja, ele já é diferente do INPC. Como eu falei ali no cálculo da população, os salários mínimos são referentes. Agora, você vai para o IGPM, a expectativa é que ele fique abaixo dos 31%, que foi mais ou menos o que a gente teve no ano passado. Então, quando você olha o consumidor final, aquele que paga aluguel, aquele que tem todas as dívidas, quando fica para ele, fica muito complicado. Porque ele vai imaginar o seguinte, legal, então meu aluguel vai subir X%, não necessariamente 30% do IGPM, né? Porque a expectativa é que o aumento do aluguel seja 4,5% dentro desse índice como um todo, mas eu concordo contigo. Por isso que o aumento real ele é necessário, e não só a compensação da inflação do ano anterior, porque é assim que o governo faz, ele termina 2021 e projeta o salário para 22, termina 22, projeta para 23, ele vai nessa sequência lógica. Por isso que você fala, é verdade, você vai no mercado, muito mais caro, né? Porque você tem IGPM, você tem outras coisas que você vai olhando no contexto do orçamento familiar, além do mercado. A gente falou ontem sobre o custo da energia que está subindo. A gente está falando aí do custo de aluguel que pode subir. Então tem tudo isso relacionado, por isso que é sempre complicado para a população brasileira quando não existe aumento real. Isso já faz um tempo que não acontece. É verdade. E tem uma outra questão também, né? A gente olha para o valor do salário mínimo e quando a gente vai colocar ali na ponta do lápis, né, os custos de uma família, não dá, né? Quando a gente fala o básico. 1.100 ou 1.169 não dá. Agora, muita gente ganha salário mínimo. Quer dizer, na verdade, tem que fazer todo um malabarismo, né, Rafa? A gente pode dizer assim, para uma família conseguir sobreviver com um salário mínimo, por exemplo. Sem dúvida, né? O brasileiro é mágico. Ele faz parte, isso é um malabarismo, ele faz parte, a vida dele faz parte, está inserida como se fosse um ambiente circense, né, de espetáculo, porque é muito difícil, né? A população brasileira, infelizmente, sofre muito, em especial porque se a gente considerar que a gente está numa crise econômica desde 2015, não é algo que a gente está falando porque chegou a pandemia,
como em alguns países isso aconteceu. A economia brasileira, ela está em declínio desde 2015. Porque quando a gente fala, não, a projeção do PIB vai crescer por volta de 5%. Ótimo, é maravilhoso, porque isso significa que vai ter mais emprego, coisas vão mudar. Mas o ponto é, a gente partiu de quê? Eu parti de um PIB muito baixo para crescer 5%. Né? Então, dentro dessa previsão orçamentária, já para o ano que vem, quando a gente lê as matérias e vê o que veio, principalmente do Ministério da Economia, a previsão de PIB oficial do crescimento para 2022 do Banco Central, hoje é de 2,5%. E foi com isso que eles fizeram e montaram essa projeção do aumento do salário mínimo. Mas, sem dúvida, somos mágicos, somos malabaristas, temos aí todo mundo tem uma segunda profissão, uma segunda carreira, né? É por isso que eu falo que é importante quem está nos acompanhando acompanhar a coluna de economia, porque o Rafa sempre dá dicas, né, de como economizar, de como investir, de como fazer o dinheiro render, né? E Rafa, só quero compartilhar um comentário do Juari Rubens. Ele colocou o seguinte: aqui no estado do Piauí, com o governo ele colocou aqui, estamos com 2 anos sem reajuste, aumento pelo INPC. Não cobre nem a inflação, né? Que ele colocou o governo do PT, né? O atual governo lá. E aí ele coloca, graças a Deus, que é quem nos sustenta e dá produção. E também nos dá provisão, né? Ele colocou aqui. Porque, imagina, com esse aumento de 6 e pouco já é difícil, imagina com 0 aumento, aí a inflação acaba comendo, né, o salário. E eu acho que quando ainda para o norte, né, tem o aumento, tem os produtos, tem produtos que alguns produtos são muito mais caros lá, né? Eu tenho a experiência de ter morado lá. A gente sabe que a gente pagava algumas coisas muito mais caras por causa de transporte, custo de diesel, enfim, tem essa questão do... Fora a questão do custo Brasil, a gente tem essa questão de transporte que é muito grave também. Você falou a respeito dos aposentados, né, do INSS. E o aumento do salário acaba impactando também nas contas do INSS, que já estão em frangalhos, né? Mais um problema para ser resolvido, né? Exatamente. Por isso que, se a gente olha o que o governo fez agora, ele foi relativamente conservador. Porque o máximo do déficit permitido para esse momento onde a gente está colocando, o Ministério da Economia está mandando o orçamento de 2022, era um déficit de um pouco mais que 170 bilhões de reais, de déficit permitido, ou seja, a gente poderia gastar além do que a gente arrecada, esse é o conceito do déficit, né, 170 bilhões. O governo, nesta primeira rodada, ele chegou apenas a um pouco mais de 40 bilhões de reais, o que é interessante, porque ele está tentando não gastar muito além daquilo que ele vai arrecadar. Voltando ao comentário, né, do telespectador, isso é verdade, né? Acho que eu falo muito, tanto que eu sempre saúdo as pessoas com olá, comunidade de mordomos, porque todos somos mordomos. E quando somos fiéis, Deus não deixa faltar. Essa é a promessa dele. É como se ele fala, me testa, veja se vai acontecer alguma coisa com você. Mas não acontece, mas na verdade é isso. A gente tem essa dependência imensa do nosso Senhor, e é por isso que estamos tranquilos, se eu posso dizer assim, e claro, a nossa responsabilidade humana, que é ser um excelente trabalhador, pessoas que se dedicam e que com o tempo também podem crescer nas suas carreiras e ter um acúmulo diferenciado aí de renda. E sem ajuste fica sempre muito mais complicado, porque eu falei, é o INPC, mas você imagina todos os outros índices, que todos, como eu falei, são corretos, mas existem coisas que mudaram. O salário, não, ele aumenta 6,20, mas o aluguel, não sei. Né? A gasolina, que você acabou de comentar, existem estados aqui no Brasil que daqui a pouco já está mais que R$7 a gasolina. Aqui na cidade de São Paulo, onde a gente mora, já está R$6, né? Então, um pouco mais até que R$6. Então fica muito complicado para a gente viver, porque esse reajuste não chega, né? Eu estava até lendo uma matéria que, por exemplo, motoristas de aplicativo já estão revendo se continuam ou não no mercado, porque ainda ele não teve esse ajuste no que ele recebe. Só que imagina, ele não teve ajuste no que ele recebe, o custo sobe. Só que aí quando ele recebe um reajuste, porque aí as operadoras, né, desses motoristas vão lá e dão um aumento, para a gente fica mais caro também. Então é uma lógica muito complicada dentro do ambiente econômico, né? Exatamente. Não, e assim, a dificuldade de hoje você conseguir um motorista por aplicativo já está grande, porque você vê que já não tem mais aquele volume que tinha até o ano passado, né? Isso já é um reflexo, né? Vai fazer uma corrida curta, ele não quer fazer mais. Enfim, não compensa. Não compensa.
Rafa, considerações finais para os nossos web telespectadores. O que fazer? Bom, o que fazer? Primeiro, continuar sempre na dependência do nosso Senhor. Ele vai cuidar da gente, então isso é super importante, ser mordomos fiéis. E como eu falei, rever cada passo do orçamento, né? Eu já fiz uma das colunas, eu falei um pouquinho sobre isso. Garanta que você não está deixando escapar, né? A gente fala aqui pelos dedos, né? Algumas coisas que não fazem mais sentido. Então, rever muito do nosso orçamento é o que ajuda. Na verdade, o nosso desafio é, então, se esse é meu novo patamar, como que eu me reajusto dentro desse novo patamar? E, infelizmente, algumas coisas vão ter que sair daquilo que a gente tem, porque não consegue, porque a inflação ou o aumento do salário mínimo não é real, ele vai ser apenas, como eu digo, ele não traz um aumento acima da inflação. Então, vai ter que rever o orçamento para baixo e se adaptar, infelizmente, mas sempre dependendo de Deus, sabendo que não vai faltar aquilo que é o mais importante para a gente. Tá certo. Rafael Dias, economista, nosso colunista de economia, né, aqui no Notícias do Bem, participando com a gente, esclarecendo essa questão do salário mínimo. O governo encaminhou ao Congresso, junto com a lei orçamentária, o valor do reajuste do salário mínimo. Rafa, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela parceria com o nosso Notícias do Bem. Até a próxima, então. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. Obrigado mais uma vez ao Rafael. Bem, agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para este sábado. Sábado com temperaturas em alta em boa parte do Brasil. São Paulo vai ter sol entre nuvens durante todo o dia. Não chove, a mínima é de 15 e a máxima de 31 graus. Em Vitória, os capixabas vão ter um dia de sol entre nuvens, mas sem a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. No sul, Curitiba vai ter muita nebulosidade durante o dia e a noite, mas sem previsão de chuva. A mínima é de 14 e a máxima de 28 graus. Em Campo Grande, sol entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Faz muito calor. A mínima é de 23 e a máxima de 37 graus. Em Recife, sol e aumento de nuvens durante o dia, com previsão de chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 22 e 27 graus. Região Norte, Palmas, no Tocantins, vai ter sol entre nuvens durante o dia. Não chove, a mínima é de 24 e a máxima de 36 graus. E depois do intervalo, o Conselho de Ação Social da IPB retoma reuniões presenciais e traça metas para o ano que vem. Entre os dias 11 e 14 de outubro acontece o 117º CAU aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O propósito é despertar a atenção da liderança cristã para o trabalho dentro das igrejas e nos campos missionários. A gente vai falar sobre esse assunto com o reverendo Yonko, que é um dos coordenadores do evento, e você também pode participar com a gente do Notícias do Bem. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. O intervalo é muito rápido, a gente já vai voltar para falar também a respeito da safra de grãos. Fique com a gente. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente. Você viu que foi bem rápido esse intervalo, né? A gente tá voando aqui com as informações. Tem muita coisa pra gente falar. O tempo tá curto hoje. Exatamente. Olha só, gente, a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou no fim do mês passado a previsão para a safra de grãos brasileira 2021-2022. Está previsto um novo recorde de 289,6 milhões de toneladas e quem vai falar com a gente ao vivo sobre esse tema é o CEO da Terra Magna, Bernardo Fabiani, que já está
está com a gente aqui. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. É um prazer receber você para a gente falar de mais uma boa notícia, né? Que é a previsão de recorde aí na safra de grãos. Querido, muito obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui. E sim, previsão de recorde. Vale entender como que a Conab monta esse tipo de relatório. Então, ela faz a estimativa assumindo um fluxo normal, pelo menos usual, das chuvas, e ela faz isso para diferentes culturas. Então, dado que a gente veio de uma safra bastante difícil para o produtor rural, principalmente para as culturas de inverno, como, por exemplo, o milho, é muito bom ouvir isso da Conab, essa estimativa do aumento da produção. Vale notar também que a gente não está falando somente de um aumento da produção, mas também um aumento do valor da produção. Isso fortemente puxado pelo efeito do dólar, do câmbio. Tá certo. Você falou um pouco para a gente a respeito de como é que a Conab chega nesses valores, mas eu queria que você explicasse um pouco mais, quer dizer, como é feita essa previsão, a partir de que dados, quais são os acessos que a Conab precisa ter para saber quanto cada produtor vai ter de safra no ano e como é que ela junta tudo isso e faz essa previsão, Bernardo? A Conab monta isso não individualmente por produtor rural, mas ela faz isso por meio de pesquisas de mercado. Então a Conab tem diversos, vamos chamar, fiscais, auditores, que coletam esse tipo de informação com respeito à área plantada, com respeito à estimativa de área plantada, pelo menos, porque essa área não foi ainda plantada, quanto que cada fornecedor de insumos está vendendo, e com base nisso eles conseguem extrapolar quanto que aqueles produtores querem produzir. Isso é ainda um desejo, porque naturalmente, à medida que o clima ele vai se consolidando, a gente vai ter um fenômeno de geladinha esse ano, esses números podem mudar bastante ainda. Mas com base na estimativa inicial, feita por meio dessa pesquisa de mercado da Conab, eles conseguem determinar um bom chute inicial, colocamos assim. É verdade. Bom, você falou a respeito dos problemas do último inverno, né, dos últimos plantios, né, das últimas produções, porque nós tivemos aí um tempo muito seco, né, e nós tivemos muitas perdas sendo registradas nos últimos meses. A gente tem acompanhado as notícias aí, muitas perdas sendo registradas em várias lavouras. Quer dizer, se a gente tivesse tido um tempo melhor nos meses anteriores, a gente poderia ter uma safra ainda maior? Ainda maior porque o produtor brasileiro ele nunca teve preços tão incríveis para a soja, para o milho, particularmente para as culturas de exportação. E o que dificultou muito a vida do produtor foi, de novo, particularmente no inverno, foi a quebra do milho. Então hoje está muito difícil do produtor ele vender antecipadamente a safra dele, porque ele acredita que o preço dele pode melhorar bastante ainda, mas também porque muitos produtores acabaram não conseguindo, de fato, cumprir os contratos de entrega futura de milho com os quais eles tinham se comprometido. E o produtor rural, naturalmente, ele não gosta de fazer isso, então ele está segurando isso mais. Mas, de fato, se a gente tivesse tido um período de chuvas mais usual, as chuvas tivessem entrado no momento apropriado, não tivessem cortado antes, tivessem sido mais homogêneas, a safra que não foi ruim, poderia ter sido muito boa, extraordinariamente boa para o produtor rural. O que essa safra recorde significa para o PIB? Excelente. Quando a gente fala de safra, a gente está falando de uma parte do agronegócio. Então, a agricultura, per se, ela não é uma parcela representativa do PIB de ajudar na recuperação, por exemplo. O agronegócio, ele está composto não só pela agricultura, mas também pela pecuária, pela agroindústria, pela parte de beneficiamento, pela parte de insumos, e tudo isso acaba compondo o que a gente fala que é a locomotiva do Brasil. Isso não é representativo do ponto de vista do PIB, ou seja, uma produção bruta total muito maior do que a histórica não vai realmente mover a agulha do PIB. Isso é só uma sinalização de que o setor primário do Brasil ele continua muito forte, e vale lembrar que, apesar de não ser tão representativo do ponto de vista do PIB, é certamente aquilo que segura a nossa balança comercial. Então, todos os dólares que acabam vindo para o Brasil, em grande parte, vêm por meio dessa exportação desses produtos. Soja, milho, muito pouco ainda, é muito mercado interno, e algodão. Não, com toda certeza. Agora, você falou da agulha do PIB, né? Eu queria abordar com você também, aproveitando, né? O último PIB que foi divulgado aí, a gente teve uma redução de participação no agronegócio, né? A gente teve uma redução no agro e um crescimento no comércio, por exemplo. Quer dizer, o que levou a essa redução do agro? Porque o agro, na verdade, sempre foi
aquilo que garantia o crescimento do PIB e vinha crescendo. E nesse último agora houve uma redução da participação do agronegócio. O que aconteceu? Vale destacar que quando a gente vê a contribuição para o PIB, a gente estava implicitamente fazendo uma comparação entre setores. Então isso não se trata de uma redução da significância do agronegócio, se trata na verdade da recuperação do comércio. Ano passado, o comércio ele caiu brutalmente, justamente por conta da pandemia. E, paralelamente, para o passo, o que aconteceu com o agronegócio? O agronegócio, não só ele continuou produzindo como ele sempre fez, e isso é muito interessante do agro. O agro ele é muito pouco elástico. Quando todo mundo está fazendo muito dinheiro, o agro está fazendo dinheiro. Quando todo mundo está quebrando, o agro está fazendo dinheiro. Então, é pouca variação, ou melhor, as variações elas são descorrelacionadas com aquelas do mercado convencional. Então, o fato de a gente ter subido a participação do comércio, por exemplo, é, na verdade, a recuperação do comércio pós-pandêmico. Então, isso não deveria ser uma preocupação, o nosso agro continua firme e forte, se não mais forte do que antes, inclusive. Qual que é a expectativa para a próxima safra de plantio, hein? Ela demanda atenção. Por que eu digo isso? O Laninha, ele é um fenômeno conhecido por atrasar as chuvas, que é exatamente o que aconteceu no ano passado e potencialmente com mais intensidade agora. Ele é notório por atrasar as chuvas e por cortá-las antes. Então ela deixa o período aqui na América do Sul particularmente seco. Então o produtor rural que sabe gerir, o produtor rural de forma geral, ele é doutor em plantar lavoura, mas ele tem que tomar muito cuidado ainda com a questão da gestão de riscos, porque ele tem que não só plantar bem e colher bem, como ele tem que saber, do ponto de vista financeiro, quanto ele pode se alavancar, quanto ele pode vender. Então, é uma safra que pode ser muito positiva, mas que demanda extrema atenção do produtor rural. Porque se acontecer o que aconteceu no ano passado, a gente pode ter muito replantio, que causa prejuízo para o produtor. A gente pode ter falsos inícios de safra, ou seja, chove durante uma semana e a gente tem um veranico de 3. E o produtor que ficar demasiadamente vendido no começo da safra, ou seja, pega e já vende 70% da produção futura, ele pode acabar se vendo frustrado na incapacidade de cumprir com os contratos futuros de soja ou milho dele. Então, essa gestão de risco demanda que, preferencialmente, você cubra o seu custo, ou seja, o custo dos seus insumos, no máximo uma fração a mais, e você vai fazendo o que a gente chama de tempering. Você vai vendendo paulatinamente a sua soja à medida que você vai verificando que, de fato, você vai conseguir produzir aquele montante. Então, você pode deixar dinheiro na mesa? Pode, mas agricultura não é especulação. O trabalho do agricultor é realmente plantar e colher, mas ele tem que fazer isso de uma maneira consciente e garantir que o ativo precioso que ele produz, ele seja bem vendido. Então, Bernardo, voltamos aqui, tivemos um probleminha de comunicação. Durante a pandemia, nós assistimos um crescimento muito grande das exportações, principalmente de soja, né, a gente pode dizer. Enfim, e isso fez com que os preços crescessem muito, né? Aliás, estava até gente dizendo que soja estava valendo preço de arroba de boi e milho estava valendo preço de soja. Incrível, né? Você acha que essa é uma tendência que vai continuar com o avanço da vacinação, com a retomada da economia no mundo, ou essa situação para essa safra que a gente vai colher agora, por exemplo, já vai ser diferente? A gente já vai ter um nível de exportação diferente e que vai levar também, obviamente, a uma queda de preço no mercado interno, talvez? O nível de exportação ele não deve mudar. O que deve mudar realmente é o salto do preço da soja que aconteceu. Então, por que a soja e o milho, por exemplo, eles subiram tanto? A gente tem dois efeitos que se compuseram. Um deles é o mais óbvio, que é o efeito dólar. Então, a soja, quando denominada em dólares, ela não subiu tanto quanto dentro do Brasil. Ela, naturalmente, subiu muito no Brasil porque a gente teve uma desvalorização cambial brutal. E, paralelamente, a gente teve grandes quebras de produção. Então, a gente teve quebras nos nossos dois maiores competidores, a Argentina e os Estados Unidos, e aqui no Brasil, né, isso não aconteceu, felizmente, no caso da soja.
Então, a gente teve, e os estoques estavam muito baixos. Então, quebras repetidas ano a ano acabaram levando os estoques mundiais a ficarem baixos, e isso elevou o preço da commodity, também denominado em dólares. Então, a gente teve dois efeitos extremamente positivos para o produtor rural, que foram a soja subiu e o dólar subiu. A exportação ela vai continuar exatamente a mesma. A dúvida é, será que a gente vai ver uma manutenção desses preços elevados? Os fundamentos indicam que sim, porém, a gente não deve ver um outro salto de preço, como a gente viu anteriormente. Então, para quem estava acompanhando, a soja ela saiu de R$ 80,00 por saca para R$ 160,00 por saca em mais ou menos 12 meses, 15 meses. Então, assim, esse tipo de salto extraordinário de basicamente dobrar o preço, a gente não vai ver mais. Por outro lado, uma coisa para ter atenção com respeito à margem do produtor. Então, o produtor, ele comprou os insumos em um dólar muito baixo, vai lembrar que os insumos eles são muito dolarizados, o fertilizante, o defensivo, e ele vendeu a soja em um dólar muito mais alto. Ou seja, a margem dele, denominada em reais, foi muito boa. Esse efeito a gente também não espera ver esse ano de volta. Ele está comprando em um dólar e vai vender do mesmo dólar. Então, a gente vai ter um apertamento das margens dos produtores. Bernardo, a gente está vendo esse crescimento de safra aí, apesar das questões climáticas que a gente já tratou aqui. E a gente sabe, e isso ficou muito claro durante essa pandemia, que o Brasil é o grande responsável pela chamada segurança alimentar, não só do nosso país, mas também de boa parte do mundo. E há necessidade, há previsões de que o agronegócio tem que crescer no Brasil ainda mais nos próximos 20 anos e crescer muito nos próximos 20 anos. E para que consiga atender essa demanda internacional, que também vai crescer muito nos próximos 20 anos por conta do crescimento populacional. A tecnologia é o segredo para isso, né? A tecnologia é uma parte significativa do segredo para isso. Então, é muito bonito isso que você conta, porque a história da agricultura brasileira é uma história de vitória. O Brasil, ele recebia socorro alimentar do mundo na década de 70. Não é todo mundo que lembra disso. Então, a gente tinha uma produção subtropical, somente no sul do país, e por meio de uma política de Estado muito bem desenhada, a gente conseguiu ocupar o cerrado, produzir cultivares até então inexistentes, fecundar terras tropicais inférteis e fazer 3 safras no mesmo pedaço de chão em algumas regiões. Então, é desatento quem não tem fé na agricultura brasileira. E os heróis dessa história, os pioneiros que foram para o cerrado, conseguiram desbravar uma terra absolutamente sem qualquer tipo de infraestrutura, eles certamente vão continuar essa história. Para continuar a expansão da agricultura brasileira em termos de produção, a tecnologia ela tem um papel essencial. Se a gente olha para a área expandida do ponto de vista de soja e para o crescimento da produção, a gente observa que grande parte do aumento da produção advém não da expansão horizontal, ou seja, do aumento de área, mas do aumento de produtividade. Então, na década de 80, você conseguiria fazer quanto? 25 sacos por hectare. Hoje você faz 60. Então, assim, você consegue uma produtividade inimaginável hoje em dia. Existem outras componentes. Então, além de conseguir tirar mais daquele mesmo pedaço de chão, a gente tem muitas terras no Brasil e, assim, deixa a Amazônia de fora, deixa florestas de fora, a gente está falando de pastagens, factualmente. A gente tem muitas terras ainda que podem ser produtivas, pastagens degradadas nas quais nós podemos plantar. Então, hoje a gente tem cerca de 63 milhões de hectares plantados e a gente conseguiria basicamente dobrar isso sem mexer em uma árvore, sem mexer em uma floresta. Então, sim, o Brasil ele é, em grande parte, responsável pela segurança alimentar do mundo. Estamos devolvendo aquilo que nós recebemos durante muito tempo, essa questão da segurança alimentar, essa questão de conseguir apoiar os outros países, mas para a gente conseguir fazer isso pelas próximas décadas, a gente vai precisar de tecnologia para aumentar a produtividade, a gente vai precisar de tecnologia financeira e de seguros, porque o produtor ainda sofre muito com as duas coisas, e a gente certamente vai precisar aumentar a nossa área plantada também. Não, com certeza. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de monitoramento, como você disse, fala de seguro, que é exatamente uma das áreas, né, que você atua, que é essa questão do monitoramento, né, das lavouras. O monitoramento das lavouras ele acaba sendo um apoio para aquilo que é o propósito de fato.
Então é muito importante não confundir causa e consequência. A gente monitora lavouras por algum outro motivo, que é, no caso, poder levar crédito para o produtor rural. O produtor brasileiro, ele toma crédito para fazer absolutamente tudo, para comprar semente, fertilizante, defensivo, para conseguir um maquinário, para conseguir colocar um sistema de irrigação de pé. E para que você possa ter segurança do ponto de vista da concessão de crédito, você precisa acompanhar aquele produtor, você precisa acompanhar a produção daquele produtor. E o monitoramento é algo que viabiliza que levemos crédito, financiamento para o produtor rural. E vale mencionar também, querido, que a agricultura brasileira ela se tornou o que é hoje por conta do Sistema Nacional de Crédito Rural, criado em 64, que levou crédito para a agricultura, porque antes era absolutamente inviável. E o que nós estamos fazendo é só, novamente, continuando essa história de vitória, levando crédito para o produtor para que ele possa continuar produzindo. Tá certo. Bernardo Fabiani, CEO da Terra Magna, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Bernardo, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pelos esclarecimentos, e a gente está sempre à disposição aqui para falar também a respeito desse trabalho de tecnologia, enfim, para a gente continuar falando sobre o crescimento do agronegócio brasileiro, que a gente sabe que vai ter que continuar por conta dessa questão da segurança alimentar, por conta da economia e tantas outras envolvidas. Querido Tainá, muito obrigado pelo convite. Fique com Deus. Amém, obrigado. Obrigada. Bernardo Fabiani participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, falando dessa boa notícia, né, que é o crescimento da safra, apesar das questões climáticas, o agronegócio mais uma vez se superando, né, Tainá? Exatamente. E agora, Lídia, dica, eu tenho um recado especial pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Fica a dica Boa. para você. Hoje no Notícias do Bem tem a nossa coluna de ciência e tecnologia. Verdade, o professor e cientista Marcos Eberlin fala sobre os mitos da explosão populacional. Olá pessoal, hoje aqui na sua coluna de ciência e tecnologia, nos Notícias do Bem, queria falar sobre um assunto que talvez já lhe preocupou e muito. Porque alguns anos atrás, uma notícia foi espalhada por todos os cantos de que a Terra corria um grande risco de uma explosão populacional totalmente descontrolada. Haveria então, logo, muitos e muitos habitantes no planeta Terra. Muito mais que o planeta Terra poderia sustentar. E a fome então seria generalizada. Doenças se propagariam. Não haveria como acomodar toda essa multidão de gente nesse crescimento descontrolado da população humana. Então morreríamos muitos por fome, por doenças, numa terra superpopulada. Mas será que a ciência tem mostrado que essa preocupação é realmente alarmante? Não. A boa ciência, a ciência do bem, a ciência feita por homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de um grande Deus, foi avaliar os dados. E o que a gente percebeu? Olha, nos últimos 250 anos, a população mundial aumentou aproximadamente em torno de 6 vezes. Temos, nos últimos 250 anos, 6 vezes mais habitantes nesse planeta do que tínhamos antes. Mas em relação aos alimentos, os alimentos aumentaram mais de 1.700 vezes. Olha só, 6 contra 1.700 vezes. Ou seja, os alimentos aumentaram quase 300 vezes mais
do que a população no nosso planeta. E isso se deu por quê? Por causa da boa ciência. Novamente, homens feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. A ciência, criada por Deus para minimizar os males da queda, fez o quê? Criou novas tecnologias, novas técnicas de plantio, fertilizantes, defensivos agrícolas, como um fertilizante sensacional que o professor Breno apresentou no último Ciência e Fé. Você vai assistir, vai verificar lá, com batatas muito mais saudáveis, grandes, bonitas e vários outros alimentos. Então essa ciência fez com que a produção de alimentos no mundo aumentasse muito, e muito, e muito. Mas ainda há fome no nosso planeta? Sim. Mas por quê? Por causa da maldade do homem. Governantes que enriquecem à custa dos seus governados, pessoas que acumulam excesso de riquezas, a má distribuição desses alimentos, a má preservação, desperdício. Então ainda há problemas, mas se toda a quantidade de alimentos do mundo fosse igualmente distribuída entre todos os habitantes desse planeta, todos poderiam se alimentar e com muita, muita sobra. Então esqueça essa preocupação de que morreremos de fome e de doenças por uma explosão descontrolada da população humana. O problema, na realidade, hoje é outro. O que temos verificado é que a população mundial aumenta ainda, sim, mas essa taxa de aumento, de acréscimo, tem diminuído. Os homens hoje parece não querem, homens e mulheres, parece não querem mais obedecer àquela ordem das Escrituras: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E cada vez casais decidem ter uma quantidade menor de filhos, outros decidem não ter filho nenhum. E a taxa de natalidade, o número de bebês por mulher por vida, tem caído. Aí sim, assustadoramente, é alarmante em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, essa taxa tem caído abaixo do mínimo necessário até mesmo para manter a população mundial. Cerca de 2,1 ou 2,2 bebês em média por mulher por vida, para pelo menos manter essa taxa populacional. Em alguns países, esses valores já estão abaixo de 2,2, até se aproximando a 1 ou abaixo de 1. Aí sim a preocupação começa a aparecer, que talvez aquele alarme de que haveria uma superpopulação logo se reverta para uma preocupação em relação à extinção do homem. Logo não haverá mais habitante nesse planeta. Mas a notícia boa, a notícia do bem, é que em alguns países já se nota uma reversão. Estamos voltando às Escrituras, estamos voltando em alguns países a nos lembrar da ordem do nosso grande Deus. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E em alguns países os casais já estão tendo mais filhos, mais que 2, mais que 3, mais que 4. Então, olha só, a ciência minimizando os males da queda e a Bíblia como grande guia. Deus fez uma terra magnífica, olhou e viu que era muito bom, mandou que crescêssemos e multiplicássemos. E jamais esse crescimento causaria a extinção do ser humano numa explosão populacional descontrolada. Deus planejou todas as coisas. E essa ordem também parece se aplicar hoje para que tenhamos filhos, para que, na realidade, não ocorra uma explosão, mas uma extinção da raça humana. A ciência do bem sendo
usada para minimizar os males da queda, e a instrução bíblica como nossa única regra de fé e prática e de exercício de boa ciência. Muito bem. Professor Marcos Eberlin, sempre uma aula, né, pra gente aqui sobre ciência, tecnologia e as aplicações também para a nossa vida cristã, né? Exatamente. Traz a notícia, já explica, né, aplicando pra gente aqui. Bom, e a Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta de reforma do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e investimentos. É isso mesmo. E o repórter Matheus Santos traz ao vivo as informações pra gente, não é mesmo, Matheus? Olá, tudo bem? Olá, Tainá. Olá, Quirino. Boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Isto mesmo, foram 398 votos a favor e 77 contra. Nesta que é mais uma etapa da reforma tributária proposta pelo governo federal. Entre os principais pontos do projeto estão a isenção do imposto de renda para trabalhadores seletistas que ganham até R$ 2.500, o que, segundo o governo, irá isentar cerca de 5,6 milhões de novos contribuintes, além da redução da tributação de lucros e dividendos para 15%. Dividendos são a parcela de lucros de uma empresa distribuída aos acionistas. E também a diminuição do imposto das empresas dos atuais 15% para 8%. O relator do projeto destacou que a reforma irá beneficiar tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas. Vamos ouvir. Todas que apresentam declaração de imposto de renda terão redução no seu imposto de renda de pessoa física. 16 milhões e meio de brasileiros, especialmente, deputado Marcelo Freixo, os de menor renda, especialmente, deputado Alexis Fontaine, os que menor recebem, os de menor capacidade contributiva. Esses 16 milhões e meio de brasileiros de menor renda passarão a ficar isentos do imposto de renda no nosso país. Nós vamos reduzir a carga tributária sobre o capital produtivo, beneficiando todos os setores e todas as empresas. Não há setor que terá aumento de carga tributária. Não haverá empresa que terá aumento de carga tributária. Haverá sim sócios, pessoas físicas, que ao retirarem lucros e dividendos da empresa, na proporção e no valor que retirarem, serem tributados, assim como são no mundo. O imposto de renda é o imposto que possui como sócio União, Estados e municípios. Qualquer mudança sensível que ocorra na legislação do imposto de renda afeta os três entes. Por isso, nesse substitutivo, nós estamos aqui adaptando o texto de forma que não haverá perda alguma para estados ou para qualquer município. Então a gente segue acompanhando, né, esses detalhes da nova reforma do imposto de renda, e nós preparamos uma arte para vocês entenderem como é que vai ficar a partir de agora. Bom, vou pedir para a equipe colocar aí, por favor. Ó, para quem ganha até 2.500, então, como eu já disse, não terá mais que contribuir. Para quem ganha de 2.501 até 3.200, então a alíquota é de 7,5%. Então, mensalmente, o imposto de renda destes trabalhadores serão de 187,50. Para quem ganha de 3.201 até 4.250, a alíquota é de 15%. Então, estes trabalhadores terão que pagar aí, né, do imposto de renda, R$ 427,50. Para quem ganha de 4.251 até 5.300, a alíquota é então de 22,5%, tendo aí então a parcela de R$ 746,25. E para quem ganha acima dos R$ 5.300, a alíquota é de 27,5%. Então, tendo aí a parcela de R$ 1.011,25. Então, esta aí é agora a proposta que foi votada ontem, o texto base votado ontem pelos deputados federais. O projeto ainda permanece no Congresso Nacional, agora indo para o Senado, e o Senado votando, aprovando, aí sim segue para a sanção
do presidente Jair Bolsonaro. Nossa equipe segue acompanhando todos os detalhes e mais informações, com certeza a gente vai informar aí os internautas, telespectadores que acompanham a nossa programação. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Matheus, pelas suas informações, pela sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Bom final de semana para você. E a Lídia Dica tem mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Dado o recado aí da nossa editora Hebron, então, editorebron.com.br, vale a pena você visitar o site, fazer sua listinha de desejos lá, né? Todo mundo tem listinha de desejos em site de livraria, vale a pena, porque afinal de contas, além da caixa de Bíblias, né, que a Lídia falou pra gente, que você pode usar para distribuir, né, nas suas missões aí, tem uma série de lançamentos da editora Hebron, tem combos específicos para todas as idades, tem combo para criançada, tem combo para as mulheres, tem o Evangelho de João, que você também pode caixa, né, comprar para atacado. Exato, também pode deixar no carro, pode andar com você na bolsa e você vai distribuindo porção da palavra, vai fazendo o seu trabalho missionário. Acesse editorebron.com.br, lá você vai conhecer o catálogo completo da nossa editora, lembrando que todo o lucro da Hebron vai para as obras da Junta de Missões de Pinheiros. Então, também, além de você adquirir literatura de qualidade, você contribui com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Exatamente. Olha, em busca de aprimorar projetos sociais, o Conselho de Ação Social da IPB se reuniu essa semana. Pois é, esse foi o primeiro encontro presencial desde o início da pandemia. A reunião do Conselho de Ação Social da IPB se estendeu por 2 dias. Durante esse período, foram discutidas estratégias para a melhoria dos projetos sociais já existentes. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros sediou a primeira reunião presencial do Conselho de Ação Social da IPB desde o início da pandemia. O encontro contou com representantes de diversos estados do país, como Roraima, Bahia e Paraná. O presidente do conselho, Clineu Francisco, explica como as demandas de cada igreja são atendidas. Nós temos como Conselho Social da IPB, nessa época de pandemia, agora a gente não estava reunindo, né? Mas agora já tem condições de nos reunirmos presencialmente, obedecendo todos os protocolos, né? E a gente se reúne para tratar dos assuntos concernentes a projetos sociais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós prestamos assistência a esses projetos e normalmente são ligados às igrejas, né, presbiterianas. Eles mandam as suas demandas, a gente orienta como eles têm que proceder. E aí eles encaminham para o Conselho de Ação Social. Nós temos secretaria executiva que trabalha com isso, que é o reverendo Mariano, vem para a área dele, e aí ele monta a pauta, a gente se reúne e vai tratar de cada assunto, cada demanda, cada situação, né? Nós temos vários projetos, nós temos trabalhos com idosos, nós temos trabalhos com a questão de casa de repouso, né? E temos também assistência aos pastores jubilados, às viúvas de pastores.
Nós temos também atendimento nas situações de calamidades também públicas, né? Caso de enchentes, tornados, então a igreja também se faz presente. Então, em cima disso, vem as demandas e a gente então reúne para a gente resolver e dar uma resposta para que eles estão, nas quais eles estão esperando. Gessé Alves é membro titular do Conselho e pastor da Primeira Igreja de Roraima. Ele veio especialmente para o encontro e ressaltou a relevância da assistência social para a IPB. Bom, primeiro é um privilégio participar desse ministério tão importante de ação social, associado à palavra do Senhor nosso Deus, né? Porque um está sempre associado ao outro. Em primeiro lugar, é um privilégio. E a importância é de ajudar mesmo as pessoas. São tantas áreas, né? Tanto de enchente, da Covid, de doenças. Então a IPB tem atuado na área da assistência social a esses nossos queridos irmãos. E não somente isso, nós temos atuado também no Nordeste, né? Construindo casas que sejam preparadas para aquele ambiente, construindo cisternas que vão acolher as águas para que aqueles nossos queridos irmãos, e às vezes alguns deles nem são da nossa igreja, mas nós atuamos junto a eles para que eles tenham uma qualidade de vida. Então o CAIS tem esse viés, essa visão mesmo de trazer a esses nossos queridos irmãos, amigos, parceiros ou outras pessoas, ter uma boa vida social, não é? Acho que essa é a importância do CAIS aqui para a IPB. O secretário executivo, reverendo Mariano Alves Júnior, também esteve presente e falou sobre a volta das reuniões presenciais. Bom, o Conselho de Ação Social, desde o ano passado, por motivo da pandemia, todas as nossas reuniões foram online, foram virtuais. Então essa é a primeira reunião nossa presencial desde que a pandemia começou em março do ano passado. Então nós temos diversos assuntos, planejamento, temos que fazer a previsão orçamentária para o próximo ano, o exercício do próximo ano, que é assim que funciona na Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos muitas demandas, por isso 2 dias de reunião, 1 e 2, né? Nós só vamos terminar no dia 2 a reunião, amanhã, porque nós temos uma demanda de documentos, temos que planejar alguns eventos que ficaram sem serem realizados e também receber da Comissão Executiva do Supremo Conselho algumas demandas que foram passadas para nós do Conselho de Ação Social. Então até agora está caminhando tudo dentro do esperado, né? E depois do intervalo, o Brasil é o 4º país no mundo que mais produz lixo. Veja como a nossa reciclagem, né? A reciclagem pode ser a solução para este problema. Mas entre os dias 11 e 14 de outubro acontece o 117º CAL na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O propósito é despertar a atenção da liderança cristã para o trabalho dentro das igrejas e também nos campos missionários. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem o reverendo Yonko, que é um dos coordenadores do evento. E você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Não saia daí. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída.
Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Não estamos? Estamos. Está, os dois aqui, tá todo mundo de volta. Estamos todos de volta e que bom que você continua aí. Você também está de volta. Momento Show. de descontração aqui no Notícias do Bem. Sexta-feira. Olha, eu quero fazer um pedido, por isso que eu tô aqui, eu tava ansiosa pra falar, porque eu tô sentindo falta da sua participação no Cadê nosso vocês? chat. Não, vocês estão assistindo, mas... Olha, eu tô sentindo falta da sua mensagem. Quer mandar abraço pra vocês também. Nosso chat é sempre tão movimentado, cheio de mensagens, de comentários, e hoje tá, olha, mensagens ótimas até agora, a participação do Juari, da Carol, do nosso reverendo Marcos Severo aqui, da Laíse, mas, né, do Rogério, mas eu sinto também a sua falta. O pessoal tá prestando atenção no nomes... conteúdo. Eu também acho isso. Eles estão mais atentos, ouvindo mais, e aí estão evitando... Mas agora é uma boa hora para você participar, depois dessa reportagem. E aproveite essa reportagem sobre a reciclagem de lixo e aproveite para mandar a sua mensagem sobre como você trata dessa questão aí na sua casa, no seu apartamento, na sua empresa. Exatamente. Né? Olha, eu não sei se você sabia, mas o Brasil é o 4º país no mundo que mais produz lixo. E a busca por soluções tem aumentado o interesse pela reciclagem. Então, Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para a gente falar sobre esse tema. Acompanhe com a gente. Um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostra que o Brasil é o 4º país no mundo que mais produz lixo. São 79 milhões de toneladas por ano. Uma grande parte não é tratada e vai parar em lixões a céu aberto. E olha, dados do Banco Mundial mostram que de todo o lixo gerado no Brasil, apenas 1,28% são reciclados, número que tem deixado os especialistas em alerta. Reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados.
O objetivo é fazer com que o resíduo gere algum valor sendo reutilizado, diminuindo a produção de lixo, aumentando a preservação e a qualidade de vida das pessoas. E não é difícil fazer isso. A Rosélia recicla há 20 anos. Ela começou a separar o lixo residencial depois de assistir uma palestra no condomínio. Logo em seguida, ela e as vizinhas já separaram o que era reciclável do orgânico. Então, aqui que fica o lugar do reciclado, fica um saco amarelo, onde eu coloco tudo isso dentro e a pessoa responsável leva para um depósito aqui dentro do condomínio. Além de colaborar com a preservação do meio ambiente, reciclar ajuda a evitar a poluição. A maior importância da reciclagem está diretamente ligado ao meio ambiente, na diminuição da utilização dos recursos naturais. Ou seja, embalagens plásticas, metais, papéis que seriam descartados são utilizados para fazer um novo produto, diminuindo a utilização desses recursos naturais. A outra importância, uma grande importância da reciclagem, está diretamente ligada aos aterros. Os aterros atualmente estão com capacidade máxima e você fazendo a reciclagem não dá a chance dessas embalagens, desses metais, desses vidros irem para os aterros. Uma das principais dificuldades que temos encontrado para fazer essa reciclagem está na desinformação das pessoas. Por mais que as pessoas saibam, eu tenho que reciclar, eu tenho que separar meu lixo, muitas pessoas ainda não fazem essa separação nem do lixo orgânico, né? Ou não sabem como fazer, ou às vezes não tem perto da sua casa, ou seu condomínio não faz e acabam não fazendo também. Uma grande dificuldade também é encontrada na viabilidade econômica para as empresas. Então elas não acham interessante fazer esse tipo de processo. Uma dica que eu dou para quem quer começar é se informar mais, né? Saber se no seu condomínio tem, se não tem, se alguém pode fazer, se tem algum lugar perto que pode receber esses produtos que você quer entregar. Esses produtos de embalagem, metais, eles têm jeitos de serem entregues. Então, embalagens de iogurte, por exemplo, elas têm que ser lavadas, né? Muita gente não sabe disso, mas ela tem que ser. Ver quais embalagens podem, quais não podem e onde aceitam. Isso cria um hábito para as pessoas. Criando um hábito, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Às vezes você nem tem uma separação ou uma coleta seletiva no local que você vai, e você separa, e às vezes você até traz para sua casa esse material. Até o lixo orgânico que você separa da sua casa, você consegue fazer uma composteira. Você não precisa jogar ele fora. Você coloca ali na sua composteira e você está utilizando esse lixo orgânico. Muito bem, e hoje é dia da coluna Carrinho de Compras, em parceria com o Ministério da Agricultura. E dessa vez você vai conhecer mais sobre os alimentos orgânicos. Olá, hoje o Carrinho de Compras sai um pouco da feira para falar de um setor produtivo que vem crescendo a cada ano. E aí, qual será? É o setor de produtos orgânicos. Os alimentos orgânicos são produzidos em sistemas agropecuários ou extrativistas sustentáveis, que preservam os ecossistemas locais. Quer saber mais sobre eles? Então vamos ao trabalho! Os produtos orgânicos podem ser hortaliças e frutas, carnes, leites e derivados, enfim, podem ser de vários tipos, mas todos devem seguir os sistemas orgânicos de produção. A forma de produção deve ser sustentável e harmônica com a natureza. Deve promover a saúde de todos e preservar o bem-estar dos animais. No cultivo de produtos orgânicos, não podem ser utilizados adubos, fertilizantes ou insumos químicos, artificiais ou sintéticos. Os benefícios desse sistema vão além da alimentação saudável.
Trabalhando com orgânicos, os pequenos agricultores agregam valor aos seus produtos e ganham mais vendendo diretamente aos consumidores. É o que o pessoal faz por aqui. Produz, embala, promove feiras e entrega aos clientes. Um produto orgânico precisa ser certificado por entidades credenciadas pelo Ministério da Agricultura. A partir daí, ele recebe o selo oficial de orgânicos e pode ser comercializado com a identificação de seu produtor. Produtos de agricultores familiares que só fazem venda direta aos consumidores dispensam certificação, mas esses agricultores devem fazer parte de uma organização cadastrada no mapa. Nos mercados, a gente encontra produtos orgânicos processados como este aqui. O selo orgânico é a garantia de que todas as etapas de produção passaram pelas diretrizes da agricultura orgânica. No caso das vendas a granel ou em cestas, a indicação de que são produtos orgânicos deve estar bem visível para os consumidores. Bom, se você quer saber mais sobre produtos orgânicos ou quer saber se um produtor é cadastrado como orgânico, entre no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que lá você encontra todas essas informações. Até o próximo carrinho de compras. Tchau! Eu amo essas dicas. Bacana, né? Super legal. E agora, Lídia Dica, tem mais uma dica pra gente. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Tá certo, obrigado Lídia por mais esse recado importante pra gente aí. E com a quinta alta consecutiva, o índice de confiança empresarial do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas avançou meio ponto em agosto e atingiu 102,4 pontos. Esse é o maior nível desde junho de 2013. O indicador consolida os índices de confiança dos 4 setores cobertos pelas sondagens empresariais produzidas pela FGV, Indústria, Serviços, Comércio e Construção. O índice varia de 0 a 200 pontos e acima de 100 já indica confiança. Já o índice de expectativas em um movimento de acomodação caiu 0,2 pontos, chegando a 103,7 após subir nos 4 meses anteriores. O índice de situação atual empresarial manteve a tendência de alta. Pelo 5º mês consecutivo, cresceu 0,8 ponto, alcançando 100,5. Em agosto, os movimentos da confiança foram determinados em todos os setores, principalmente pelas oscilações dos índices que refletem a percepção sobre o momento atual. As expectativas em relação aos próximos meses pioraram na indústria e na construção e mantiveram tendência de alta no comércio e nos serviços. Para os especialistas, o resultado de agosto sugere que a atividade econômica se mantém em aceleração nesse terceiro trimestre. O resultado de agosto mostrou ainda que a confiança empresarial subiu em 53% dos 49 segmentos que fazem parte desse estudo. Portanto, mais uma boa notícia, que é o crescimento da confiança, né? A gente está, com o avanço da vacinação, a gente está vendo as coisas retomarem, né? Isso são bons indicativos, tá certo, Tainá? Exatamente, isso é muito bom mesmo. E agora é hora do intervalo, né, gente?
Depois, né, do intervalo, entre os dias 11 e 14 de outubro, acontece o 110º CAL na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O propósito é despertar a atenção da liderança cristã para o trabalho dentro das igrejas e nos campos missionários. Para falar sobre esse assunto, o 117º CAL, a gente está com o pastor Yonko, que é um dos coordenadores do evento, que é reverendo da Igreja Água Viva. Ele vai estar com a gente já no próximo bloco para falar a respeito desse tema, e você ainda pode participar com a gente. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa a respeito do Congresso, aproveite, faça a sua pergunta, deixe seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente vai para o intervalo, mas é rápido. Você continua com a gente aqui no Notícias do Bem. Até já! O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Olá, estamos de volta com Notícias do Bem. Eu agradeço a você que está aí ligadinho, nos acompanhando. E olha, o meu convite continua sendo o mesmo. Participe, mande sua mensagem, seu comentário. E agora a nossa entrevista, Conversa Franca. Então é importantíssimo que você também participe dessa conversa, enviando sua mensagem aqui, né?
enquanto a gente conversa, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum interesse ou algum comentário, colabore, deixa seu recado aqui pra gente. Participe do chat Ó, aqui com a tem gente, uma né? mensagem aqui da Odete, ela falou que gostou das orientações, né? E aliás, ela colocou, vocês têm orações geniais. Eu acho que deve ser orientações Eu acho que geniais. sim. as orações... Orações O Espírito também, eu Santo espero que o ajuda a gente, Espírito Santo também, né? Mas eu acredito que tenha sido Eu acho que orientações. A Irani fez um comentário aqui, mas eu já destinei, printei a mensagem, já encaminhei para o departamento ali, né, para a editora Hebron, referente à mensagem que ela encaminhou para nós. E aqui o Rogério Valadares também está comentando, está aqui com a gente. Ó, a Carol Menari, ela fez um comentário referente à nossa matéria do lixo reciclável. Ela colocou que no condomínio dela, eles separam lixo. E o que é para reciclagem, tem um grupo de moradores na rua, na região, que eles retiram e vendem. E assim gera renda para eles. Bacana. Então é um cuidado que eles têm com essas famílias também, tá? É uma dica também que ela compartilhou. E isso é muito interessante. Então você que está participando e também, né, estava querendo uma ideia, ó, essa já é uma ideia. Verdade. Então, continue Entre os aqui com a dias gente. 11 e 14 de outubro acontece o 117º CAL. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o encontro é realizado em parceria com a Igreja Água Viva e com a Igreja Sarang da Coreia do Sul. O propósito é despertar a atenção da liderança cristã para o trabalho dentro das igrejas e também nos campos missionários. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente quer mostrar para você... estrear, na verdade, né, na programação da IPP-TV, a chamada para esse evento que é tão importante para que você já fique de olho e também já faça a sua inscrição. Exatamente. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a Igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Bacana, né? Eu deu vontade de participar já. Contando os dias aqui para outubro. Está com a gente o reverendo Yonko, que é coordenador desse 117º CAL. Reverendo, obrigado por estar com a gente aqui. Ele está ao vivo aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem, veio dar essa entrevista para a gente presencialmente. É um prazer muito grande poder receber o senhor aqui no nosso programa, pastor. É muito prazer estar aqui e também compartilhar esse momento precioso com demais obreiros e lideranças da igreja. Muito obrigado. Pastor, são 117 anos de história, né, desse chamado para acordar a liderança, como foi traduzido, né, aqui para o Brasil. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa com o senhor contando um pouco desses 117 anos de história. Não dá para contar tudo, obviamente, mas um pouco dessa história do CAL. Tá. Na verdade, não é 117 anos, porque a história média é pouco mais de 31, 32 anos. Pois é mais de um por ano. Esse congresso faz 2 vezes na Coreia por ano e 1 vez por ano nos Estados Unidos e cada 2 anos ou 3 anos no Brasil. E assim que chegou já a 117º congresso que nós compartilharemos esse mês, outubro, que está chegando. E, pastor, fala um pouquinho, né, da importância, né, desse evento justamente agora, nesse período que nós vivemos, né, um período tão difícil para muitas pessoas, um período onde tivemos essa pandemia, então tivemos pastores que tiveram que se manter firme ali para conseguir manter a liderança com o povo, que
com muitas notícias terríveis querendo assustar, mas eles vindo com a palavra de Deus ali para fortalecer e encorajá-los. Exatamente, porque esse discipulado é nada mais é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida aqui na Terra. E ainda com essa pandemia, irmãos, a gente tem quarentena, a gente tem distância social, mas uma coisa que realmente pode penetrar e segurar a vida cristã é discipulado, esses pequenos grupos e pessoas que realmente compartilha a vida e realmente coloca a sua vida, orienta de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Então, essa é uma coisa que impressiona a pessoa e vê, não somente ter inveja dos outros, mas uma vida transformando com essa intimidade e compartilhamento da vida que nós aprendemos da Bíblia segundo Jesus Cristo. Certo, pastor. E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da programação. Nós vimos ali na chamada, né? Nós temos um grupo de pastores que vem da Coreia para participar e nós temos um grupo de pastores aqui do Brasil. O senhor também faz parte dos palestrantes. Eu queria que o senhor contasse para a gente como vai ser essa programação em outubro. Esse congresso tem sua unicidade, que é única, que nada mais, não é somente palestra, é unidirecional, mas tem envolvimento da igreja, por exemplo, tem compartilhamentos práticas, que como realmente a gente recruta discípulos dentro dos membros, como realmente equipá-los e também como eles sendo companheiros da nosso ministério. Então, os membros não é somente espectadores e visitantes da igreja, mas se envolve e cresce junto. E também, essa vida dos preletores da Coreia não é questão de eu sou descendente de coreanos. Irmãos, muito importante, é realmente aquele que recebeu graça de Deus que pode transmitir sobre graça. Aquele que recebeu perdão de Deus sabe o que é perdão. Esse pastor sabe o que é avivamento. A Coreia estava na miséria. Igrejas tenda, igrejas realmente de madeira, mas como que realmente Deus abençoou levantando hoje realmente uma das igrejas que tem esse paradigma, modelo. Então, eles não somente que fala teoricamente, sua própria vida é avivamento, própria sua vida é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essa é coisas realmente essencial deste congresso. Uhum. E ali, quando nós anunciamos, e a chamada é voltada para os líderes, né? E é isso mesmo, o convite são para os pastores de todas as denominações. Como que é? Conta pra gente um pouquinho, quem pode participar? Se membros também, mesmo não sendo líderes, né, ao ministério, mas eles também estão aberto ao público? Como que vai ser? Sim, mas por causa dessa nossa restrição, que a gente tem que obedecer também direcionamento do governo, então nós realmente ressaltamos a presença dos pastores e também missionários e suas esposas, porque o papel das mulheres são muito importante na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também liderança, aquelas pessoas que realmente atuam na escola dominical, aquelas pessoas que têm essa vocação de servir, aconselhamento e compartilhamento. E assim, é claro que é aberta para todos, mas nós sabemos muito bem, né, que a salvação é para todos, mas não é para qualquer jeito, não é qualquer forma, que realmente a gente tem que submeter, a gente tem que ter essa parceria, compromisso. Então, a pessoa tem esse compromisso, podem participar. Tá certo. Pastor, o senhor falou a respeito do avivamento, né, que a Coreia do Sul viveu, especialmente com a Igreja Sarang. Eu queria que o senhor contasse um pouco da Igreja Sarang. A maioria das pessoas ouve falar ou não conhece direito a história. Só um dos dados, né, da Igreja Sarang já mostra esse avivamento. É uma igreja que tem 120 mil membros. É isso mesmo, né, pastor? É isso mesmo. Esta igreja não é uma igreja de longa história, longa data. Essa igreja tem mais ou menos 40 anos de história só. E só tinha 2 pastores. Agora esse pastor, reverendo Jonó, ele é segundo pastor. Então imagina, essa igreja começou com 9 pessoas, 1978. Então vamos ver como 9 pessoas foram submetidas com ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E agora chegou esse número. Realmente, nós não somos rei do gado, contando cabeça dos membros, irmãos. Não é isso, né? Mas como Deus usa a igreja como recurso para abençoar sua nação. E nós precisamos essa bênção de Deus sobre nosso Brasil. E é assim que nós seremos desafiados, porque Deus é mesmo
para o Oriente, Ocidente, Hemisfério Norte ou Sul e para o Brasil também. Pastor, eu confesso que eu fiquei arrepiada aqui, de verdade, em saber que em 40 anos, a igreja só tem 40 anos, começou com 9 membros e hoje tem 120 mil membros, assim, é impressionante mesmo quando você vê que quando tem o propósito, quando busca a Deus, quando ela tá, eu tô até querendo olhar, já tô virando aqui o corpo inteiro para conversar, né? O que o senhor vê hoje, né, para as igrejas, o que falta, assim, o que é necessário mesmo para que haja esse avivamento, para que as lições, né, e as lições que a gente pode ter, a partir desse avivamento da Coreia, como é que esse CAL vai trabalhar com as lideranças para que aconteça um avivamento, se não igual, mas pelo menos parecido, né, com esse da Coreia, que é o que todos nós desejamos. Sim. Exatamente. Nós sabemos muito bem, a gente olhando a Bíblia e sabemos muito bem como que Deus faz sua história. É que é duas maneiras. Deus usa a pessoa, aquele que realmente conhece Deus, aquele que recebeu o amor de Deus, que falará sobre Deus e amor. Aquele que foi salvo falará sobre o evangelho da salvação. E outro segundo método que Deus usa é sua plena soberania. Deus tem seu caminho. Então, irmãos, o que significa isso? Nada mais para ter esse avivamento, que eu tenho certeza que agora é hora para Deus derramar esse avivamento sobre o nosso Brasil, que começa com as pessoas. Quem são? Os pastores, missionários, os líderes da igreja, aqueles que realmente colocam, primeiramente, irmãos, quando a gente abotoar botão de camisas, importante é abotoar corretamente o primeiro botão. Aí, naturalmente, você vai abotoar. Mas se você abotoou o primeiro botão errado, então, naturalmente, tudo é errado. Então, irmãos, começa com aqueles que têm essa vocação. Então, primeiramente, os pastores, missionários, líderes da igreja, que realmente quebranta seu coração, vem, deseja esse avivamento de Deus. É que ontem, hoje, amanhã, ele é sempre igual, sempre fiel. Certamente, esse CAL abrirá esse mar da pandemia do vermelho, que Deus, mar vermelho que abriu, vai abrir essa pandemia e levantará nossa nação Brasil para toda até conquistar a terra, falar sobre Jesus Cristo, único Salvador. Amém, amém. A gente está acompanhando, durante a entrevista, né, você está acompanhando imagens aí da 111ª edição que aconteceu aqui em Pinheiros também. Então, 6 edições seguintes. Agora a gente está recebendo de novo aqui o CAL junto com a Igreja Água Viva. Eu queria que o senhor falasse a respeito das inscrições. As inscrições já estão abertas. A gente vai ter modalidade presencial, vai ter modalidade online. Explica para quem está acompanhando Notícias do Bem como participar desse evento. Inclusive, só um minutinho, até a Wanda Almeida, ela mandou uma mensagem e ela colocou aqui, ó, né? Boa tarde, graça e paz, pastor Cole, o senhor é bênção, amo a Coreia, amo a Ásia e oro por este continente todos os dias. E esse evento terá vertente online também, né? Aproveitando a pergunta, já responde. Já responde a pergunta dela também. Tá, é esse do online, irmãos, que podemos participar de duas maneiras. Online, com mais livre, gratuitamente, e outro que você pode realmente comprometer, pegar todos os materiais, realmente acompanhar. Você mesmo tem que ter disciplina para participar. Então, online também, seja bem-vindo. Tá certo. Então, ou presencialmente, e aí tem uma taxa, obviamente, que já inclui os custos do material e a alimentação, ou então você pode acompanhar online para que você tenha também a sua certificação. É isso, pastor? Quer dizer, Sim. Você tem a participação com certificação, ou se você não quiser certificação, você consegue acompanhar também, mas aí você não vai ter acesso ao material. O interessante é que você faça a sua inscrição, né? Muito bem, exatamente assim. Pastor, eu queria que o senhor falasse então a respeito da expectativa, né? A sua expectativa, a expectativa da Igreja Água Viva, a expectativa da Igreja Sarangue para essa edição, voltando, né, ao Brasil nesse momento que é um momento que nós estamos avançando com a vacinação, é um momento que nós retornamos da pandemia e a gente sabe, historicamente, né, a Igreja sempre sai fortalecida de situações como essa que nós passamos agora, que foi a situação do Covid-19. Sim, realmente eu peço, mais uma vez, todos os ouvintes, pessoas que estão participando nesse canal, irmãos, mais do que nunca precisamos de suas orações, porque realmente vinda desse planeta da Coreia, não somente vinda deles, quando eles voltarem, eles têm que entrar numa quarentena, 2 semanas. Eu estava discutindo hoje de madrugada
não somente palestra aqui, quando ele entra lá na Coreia é muito rígido. Então, 2 semanas eles ficam, não sai da casa, não pode. É realmente monitorado, o governo monitora tudo. Irmãos, com a igreja Pinheiros, e que Deus colocou essa chamada para divulgar evangelho para o mundo inteiro. E Igreja Água Viva, 20 anos atrás, eu comecei esta igreja, 7 membros fazendo discipulado. E assim que a igreja realmente agora chegou para servir. E a Igreja Saran, que realmente com toda a humildade ele está vindo para que o mesmo avivamento aconteça aqui no Brasil. Então eu espero muito esse CAL, com ainda essa pandemia, essa dificuldade, sacrifício, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado no Velho Testamento, até Novo Testamento com derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz. E eles, e também todos nós, sacrificando para que esse CAL seja realmente aquele bomba, ou seja, bomba que explode, pessoal, nada mais, na frente tem orgia, tem que é ponto que realmente dá faixa para explodir. Então, isso seja uma faísca de poderosa Deus e Espírito Santo para realmente levantar nossas igrejas, nossa nação. Tá certo. E igrejas de todo o Brasil podem participar, né, pastor? Ah, claro, amém. Não precisa ser presbiteriano, nada disso, né? Ela é desde que igreja evangélica, né, que serve esta nação. Muito bom. E, pastor, assim, nós tivemos um evento recente aqui na Igreja Presbiteriana, né, bem no comecinho do ano. Foi uma conferência também que movimentou bastante, mesmo com as restrições ainda, tendo um distanciamento. O público presente foi um pouquinho menor por conta das restrições. E o senhor também participou, foi um dos pastores, né, que trouxe a palavra também. Qual que é a importância da igreja estar envolvida com essas ações, conferências, congressos, né? A importância da igreja trazer temas tão importantes, trazer aos líderes, né, para participar desses temas, convidar pastores, lideranças para estar envolvidos todos juntos com propósitos como esse, né? Trazer assuntos, congressos, workshops constantes, né? Qual que é a importância, pastor, desses trabalhos feitos pela própria igreja, né? Muito bem, o ser humano é a única criatura de Deus que usa realmente a força que você não tem propriamente. A gente usa eletricidade, a gente usa água, a gente usa outras máquinas, assim, ferramentas para a gente obter mais força. A nossa vida também é assim, a gente precisa ter uma força que vem de fora. Como se fosse a gente brincando com um peão, né? Para aquele rolar bem, irmãos, tem que bater. Essa força vem de fora. Irmãos, mesma coisa que a gente compartilha, na verdade a gente também sonhou, compartilhou, mas tem que ver uma força de fora para dentro. Assim como a força de Deus, esse desafio vem de fora para dentro. Então, essas conferências, congressos, depende da sua qualidade, mas isso dá um impacto, dá força para a gente continuar girando e dando essa rotação no nosso ministério. Então, eu fiquei muito agradecido a Deus. Irmãos, eu estava quase morto com Covid. Eu estava 92 dias no UTI. Deus me deu a vida. Eu faço esse congresso com todo prazer, como se fosse o último congresso da minha vida. Eu quero ver esse grande avivamento sobre nossa nação brasileira. Amém. Se Deus quiser, não vai ser o último não, pastor. A gente ainda vai dividir mais trabalhos aí pela frente com a graça de Deus. Eu queria que o senhor fizesse um chamamento, que o senhor fizesse um convite para quem está assistindo Notícias do Bem, para as lideranças das diferentes igrejas, né, que estão acompanhando a nossa programação, para que façam a sua inscrição, para que venham participar desse tempo aqui. Irmãos, eu desafio a todos, né, irmãos que estão aqui, tá ouvindo, compartilhando essa visão, irmãos, segura esse ensinamento do discipulado do Senhor Jesus Cristo. O resto, irmãos, segura, chora pela uma alma voltando ao Senhor. Esse é nosso caminho, nosso desafio. Então, irmãos, vamos a gente seguir o caminho de Jesus Cristo. E vamos a gente rogar para que essas almas voltem para a sua igreja, voltem para a igreja, enviando outra vez para o mundo
que realmente Deus que dirige esta nação tão amada, pátria brasileira, sob graça, bênção de Deus que vem dos irmãos. Certo, pastor Yonko, foi uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. É sempre uma honra, né? A gente conseguir conversar com o senhor, a gente sempre aprende muito e a gente sempre é avivado, né? Ouvindo as suas palavras. Obrigado por ter vindo participar com a gente, para divulgar esse call, e a gente tem certeza que com a bênção de Deus, com a graça de Deus, muitas pessoas vão ser alcançadas a partir desse trabalho com as suas lideranças. Amém. Muita gratidão, é muita honra de estar aqui. Deus nos ajude. Amém. Pastor Yonko, coordenador do 117º CAL, chamado para acordar as lideranças. Então, é hora de acordar. Aproveita a corda agora, já entra no nosso site, ippinheiros.org.br, já faz a sua inscrição. Você entrando no site, lá no carrossel, lá em cima, já tem. Você já vai ver lá a arte do evento. Você clicando ali no banner, você já vai direto para a área de inscrições. E ali você faz a sua inscrição online ou a sua inscrição presencial. Se você está aqui em São Paulo, se você está próximo, se você tem condições de vir a São Paulo, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, venha participar presencialmente. Venha presencialmente. Com certeza vai ser um tempo abençoado para a sua vida como liderança e para a vida da sua igreja também. Exatamente. A Wanda Almeida disse que, se Deus quiser, ela irá participar. Amém. Então, é isso. Já aproveita agora, acabando a programação, né? Já tá pertinho, hein? Já faça a sua inscrição. E vai ser agora mesmo, hein? Porque o Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem, todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser no canal da IPP Play. É muito fácil. Acesse lá youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de compartilhar com a sua família e com os amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Agora você vai ficar com o Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. A gente vai voltar na segunda-feira, a gente vai estar aqui. É feriadão, mas a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser, até lá, hein? Bom fim de semana para você. Tchau. Tchau, tchau.